Oi pessoal, tudo bem? Bom, eu resolvi começar essa história de YouTube aqui. Ai meu Deus. Aí tive uma ideia, olhei, tava aqui na sala, olhei pro lado e vejo esse colete inteirinho desmontado porque eu tive que... Foi um imprevisto aí, eu acabei tendo que trazer ele de outro jeito na viagem e botei em duas malinhas bem pequenininhas. E aí então eu vou gravar como colocá-lo de volta. É um colete do Zephyr, né, que é um rig médio, um rig bem comum em São Paulo, muitos operadores têm ele aí. E também fazer algumas observaçõezinhas sobre o, o uso do colete no nosso corpo e alguns detalhes que têm acontecido comigo com este colete em especial. Ele deve acontecer também para quem tem aí colete do Zephyr. E outros também. Esse foi o menor jeito que eu já desmontei um colete já. Esse aqui é a barra central, né? A parte das costas com a espuma. Então eu tirei absolutamente tudo, né? Até a barra da cintura e tal. Então uma dica aqui já começando por essa parte da cintura, que sempre acontece, muito comum a gente ver, principalmente aí no Brasil, desculpa falar, mas é verdade, o pessoal que ultrapassa bastante os limites de peso, né? De Steadicam. Lembrando que limite de peso que tá lá no site da fabricante, qualquer que seja que você comprou o seu rig, é sempre do plate da câmera para cima, o que está escrito lá oficialmente, né? Então você não soma peso de monitor e bateria, nem do poste, tá bom? Os pesos, limite, payload, né? O limite de peso do seu rig é sempre do plate, onde você parafusa a câmera, para cima, tá bom? Porque os pesos de monitor e bateria já são mais ou menos pré-calculados, porque é sempre mais ou menos a mesma coisa. Lógico, você tem que pensar no caso do Zephyr, você coloca aqueles pezinhos extras se precisar, mas mesmo assim, enfim, ficar esperto então no limite de peso. Por quê? Porque é uma dos principais fatores que quebra essa placona aqui. Não é exatamente um metal, né? Ela é uma conjunção de plásticos e tal. Forte, lógico, super resistente, mas quebrável quando você ultrapassa limites. Então lembra, né, que as forças, a barra central, mais o peso de tudo que está em cima do seu corpo, do seu stead, está sendo distribuído através dessa área central aqui onde ela é presa, né? Então tem dois fatores, tem o peso lateral vindo pro lado que você opera, né? Direito se for regular, esquerdo se for golf, mas esse outro fator aqui, né? O quanto você tá dobrando no seu corpo. Então, assim, ele é desenhado para segurar a onda da capacidade de peso que se coloca lá no site, né? Então, vamos prestar atenção que é uma coisa bem importante. Então, vamos lá. O que tem dentro aqui, né? Ele tem 4 barrinhas dessa aqui de metal para reforçar. Então, eu tirei tudo, gente. Porque foi assim para ficar pequeno. Quando você desparafusa a barra central, desparafusa tudo junto, que tá tudo, lógico, na mesma coisa aqui. Então, vamos tirar essa espuma agora, porque nós vamos parafusar primeiro essa barra central. Por acaso estava assim no meu colete, até é uma questão que eu vou perguntar lá na Tiffany depois, só para tirar a dúvida. Mas as duas barrinhas de metal internas, tá vendo que ela tem um desenho, né? Ela é retinha embaixo e tem uma certa angulação em cima. As duas internas estavam assim, ó. Você vê até pela marquinha, faz tempo que ela mora aí, ó. Eu vou montar dessa mesma forma porque é assim que tava. Mas eu poderia também montar com os angulados para baixo, cada um para cima, outro para baixo. Igual tá a parte da frente. Interessante, hein? Não sei se pode ter sido um erro lá de montagem, mas eu vou montar igualzinho tava. E aí entra essa placa. Na realidade, eu não tô exatamente ensinando como montar um colete, porque quando você, principalmente o do Zephyr, quando você compra ele, ele já vem montado, né? Mas também é só pra dar umas diquinhas aqui de um negócio de parafuso. E caso um dia você tenha que desmontar o seu, como aconteceu comigo, de ter que viajar, se ficar na dúvida, assiste esse vídeo, porque aí você vai ver, ah tá, era assim. Beleza? Ah, outro detalhe bem importante, toda vez que você desmontar alguma coisa, faz questão de guardar bonitinho
todos os parafusos, ó. Vem duas, a porquinha, a arruelinha, guarda cada pecinha dentro de um saco, ziplock, uma coisa que você não vai perder, principalmente nesse caso de viagem, né? Esse parafusinho, que é super importante porque ele liga a barra central na sua... Ele é tudo, né? Ele é a fundação do colete, vamos dizer assim, onde entra o peso do rig todo e tal. Ele é preso por esses parafusinhos aqui, que são de chave Allen. Então, respeite a medida da sua chave Allen e tenha as duas medidas, milímetro e polegada. Porque você fala, ah, não, esse aqui dá, tá pertinho e tal. E é nessa que a gente acaba desgastando o parafuso, porque é uma medida um pouquinho só diferente, é o suficiente para abrir total o buraco. Então não vamos perder parafuso, né? Dá pra gente fazer eles durarem muito mais se a gente usar o tamanho exato da chave. Segurou atrás com o alicate e travou. Do outro lado. Tá, mais uma dica de parafuso. Quem é assistente de câmera aí já sabe. Toda vez que você... Então, são 4 parafusos em uma única placa, né? Para uma outra única placa. Então, quando você faz muita pressão só nesse, eu termino e aperto tudão, só esse aqui para depois mexer nos outros, vai ficar uma pressão irregular, né? Então, pra gente ter pressão uniforme, ou seja, mais potência até de segurar os pesos em geral e de ter mais segurança, tudo, é você girar só até encostar, gira só até encostar, gira só até... Depois você vai apertando uma por uma, então você tem uma pressão igualzinha, né? Essa peça aqui, que é o famoso socket block, né? Ele vai entrar aqui. Às vezes é difícil, às vezes é fácil, principalmente quando você atarracha. Então, pininho de segurança, tá? Primeira dica sobre pino de segurança. Vai na manha, vai de boa, é uma molinha, né? Que pra quem já tem aí, já deve ter quebrado várias vezes. Então, só uma molinha e é só um pino de segurança. Ele não tá travando nada, né? Então, você primeiro solta o da rosca. Então, levanta aqui na boa, só o suficiente pra andar. Lembra de ângulos, né? Se as coisas não estão se mexendo, é porque provavelmente tá num ângulo esquisito que tá pegando. Então vai... Não é força, é ângulo, né? Vai devagarzinho. Entrou lá na bolinha que você quer, você vai travar o de rosca, que é aí sim que trava. Então, como a gente vê nessa barra aqui, ela tem algumas marquinhas do parafuso, ó. E aí, um belo dia, até é legal contar essa história, porque assim, pra mim, nunca ia descobrir porque que meu colete tava fazendo barulho. Aí fui lá na Tiffany e conversei com o Michael, queridíssimo, já tinha passado por essa situação. E ele lembrou, falou... E eu tava com esse barulho, eu falava, gente, será que é o braço? E demorei um tempão pra descobrir. Caramba, esse barulho... E era um barulhinho considerável, né? Que a galera do som ia ficar bravinha. E aí não descobria. Puta, deve ser ter que... sei lá, prestar atenção na manutenção do braço, alguma coisa, e quando, na verdade, era aqui. Aí o Michael vira e fala pra mim, viu, faz o seguinte, experimenta, solta um pouquinho os parafusos, né, da barrinha do socket block, muda de lugar, muda a altura e coloca... Então, tá vendo aqui, ó, os pontos onde já foi bastante usado, ele marca, não é nem um furo, né, só chegou a marcar mesmo, tirar o anodizado, e era aí que fazia o barulho. Tá sempre no mesmo lugar e tal. Bom, aí essa parte superior aqui já tá, com as presilhinhas também eu deixei, tá inteirinho. Essa espuminha aqui, né, tem gente que gosta dela, tem gente que não gosta, então já tá posicionada. Aí no mesmo estilo que o socket block, mesma coisa. Parafusinho só molinho, então cuidado com ela, puxa na manha. E o melhor de tudo, então, olha que história louca, é que esse colete era um colete demo, que era usado nos workshops da Tiffany. E aí, um belo dia, ele estava emprestado para mim, né? Eu estava usando e eu iria devolver num próximo workshop que ia acontecer no Brasil em 2013. E eu usei, gostei muito dele e tal. Chegou na hora de devolvi durante o workshop. E o Garrett Brown, o próprio, gosta muito dos coletes do Zephyr, até por causa desses ajustes e tal. Mesmo ele sendo um cara grande, ele gosta de coletes Zephyr.
E aí ele pegou justo esse, né? Escolheu esse pra usar durante o workshop. Ele põe uma etiquetinha lá, GB Only, né? Que é só pro Garrett usar durante o workshop. E aí eu falei, que legal, né? Eu tinha conhecido ele no ano anterior, ainda não sabia que Zephyr era um colete predileto dele pros workshops, né? Aí eu falei, que legal, você também gosta, né? Do colete do Zephyr, eu também gosto. Ele falou, pois é, eu só pego esses e tal, e pros workshops. E você gosta desse também, né? Eu falei, nossa, eu amei, né? Ele tem o ajuste do ombro, como eu sou pequena, é sensacional. Me dei muito bem com ele e tal. Mas e aí, você tem algum colete? Não tenho nenhum colete ainda, né? Tô juntando a grana. Gostou mesmo desse? Gostei. Então esse é o pra pegar. Aí na hora eu fiquei muito zureta, assim, não, sei lá, nem devo ter tido uma reação tão incrível, porque eu fiquei muito. Não, tá zoando, não é possível. Ele tá falando inglês, eu não entendi, não é possível, né? Depois fui confirmar, realmente ele tinha me dado, então esse colete é muito meu xodó por causa disso, assim, ele é um presente do Garrett, ele mesmo, e o número serial tem a data do meu aniversário, não é? Incrível, incrível isso, eu acho muito louco. Então era pra ser meu mesmo. Então vamos lá. A próxima parte aqui. Só colocou, lembra que é ângulo, não é força, né? Esse entra exatamente lá. O parafuso aqui já tá solto, só puxa a molinha. E vai mais ou menos aqui que você define a altura de acordo com o seu tronco, né? Aí você vai medir lá no seu corpo, no clássico, deixar espaço suficiente para você dobrar a perna. Essa daqui é a parte que vai atrás da cintura. Lembrando que você sempre pode adicionar uma coisinha assim, ó, que foi o que eu fiz no meu. Então, sempre deixar o protetorzinho de lombar realmente no centro, né? Se ele tá diferente, você tá tendo que fazer outros ajustes, né? Lembra de deixar bem simétrico. Você pode cortar, no caso do meu, cortei um pedaço dessa tira porque era muito grande pra mim, se o colete for seu, lógico, né? E aí, pra mim, serve muito e adianta muito. Eu costurei um pedacinho de velcro aqui, um velcro nessa espuminha. Eu mandei na costureira, né? Comprei a espuma, cortei. Fiz os desenhos. Então, dentro eu uso um pouquinho a mais, ó, de proteção, né? Dependendo do seu tamanho, da sua zona de conforto. Sempre é legal pensar que você pode personalizar, customizar o seu colete, né? Eles são todos muito modulares, né? Tem o velcro, eu posso tirar isso aqui e lavar, lógico, né? De preferência, de vez em quando. E você pode mudar as espumas internas também, né? Tem uma história do Jerry Howe, né? Que ele mudou, ele tem um colete do Ultra 2 e ele mudou completamente todas as espumas. Ele pôs aquela Memory Foam lá. E ele, inclusive, tira no dele, é uma ideia legal, assim, que eu já pensei em fazer também. Ele tira a espuma central aqui, ó. Ele deixa a espuma só em locais onde há mesmo contato. Pode fazer uma diferença. Pode servir para você ou não, né? Então é de se pensar. Como é grudado com velcro, você pode refazer isso aqui, né? Você pode fazer uma espuma nova de acordo com a sua necessidade pessoal. Então é legal pensar nisso, porque pode fazer uma diferença grande também na sua operação no final das contas. Sempre lembrando de deixar bem simétrico. Essa é a vantagem desses coletes. Depois eu vou mostrar um colete do Pro, que ele só fecha numa lateral, né? Essa vantagem de ter essa trava e fechar dos dois lados é que você pode deixar ele bem simétrico, né? Então pensar em deixar sempre lados direito e esquerdo iguais, dentro do tamanho do seu corpo. Aí entra essa parte aqui, mesma coisa, que vai das costas, né? De novo, tem velcro aqui, então você pode remover essa parte para lavar ou para customizar e fazer do seu jeito. E aí, qual é a grande vantagem do Zephyr que eu tava falando lá? É isso aqui, né? Essa tira do ombro também é ajustável. No caso do meu, eu deixava ela bem para trás aqui, faltava velcro atrás. Então eu fui lá no sapateiro, coloca, porque é sempre um grau de segurança a mais, né? Além de customizar para o meu tamanho. Então, colete, primeira principal dica, tenha o seu. Não é muito caro, não importa. A primeira grana que você vai juntar e vai comprar o equipamento vai ser no colete. Aí outra coisa super legal, que esse colete também não tem, é a alça pro pessoal da maquinária ou pro seu segurança te dar uma força. Também fiz no sapateiro, aí avisa a pessoa, ó, isso aqui vai ter que segurar um peso
tipo, sei lá, 3 vezes o meu tamanho. Não, nem tanto. Mas para fazer o mais resistente possível. Então eles têm as máquinas lá de costura apropriadas, né? Uma tirinha de couro, você pode fazer do que você quiser, né? Ou, aliás, de coisas que sejam resistentes. No caso, essas tiras aqui de mala, pode ser um puxador de mala também. Até me sugeriram isso, mas eu achei isso aqui mais legalzinho. E aí você pode colocar duas também, né? Às vezes para alguma segurança na escada e tal, às vezes é legal ter em 2 lugares, né? O meu eu pus um só. Então pode ser uma segurança a mais se você colocar uma outra aqui também. E aí o encaixe aqui é só na fivela mesmo, né? Tranquilão. Que já vai tomando forma. E é isso, tá montado o colete. Aí é pra guardar. Eu boto tudo bonitinho assim. Fechou na fivela. Tá lindão o colete com o número de série que tem meu aniversário. E presente do Garrett Brown. E aí tinha a assinatura deles aqui também, né? Aí o meu marido foi lá e comprou essa peça aqui pra mim. Falou, não, guarda lá com as assinaturas pra não gastar. Por isso que tem a do Chris aqui, a do Jerry, a do Garrett. E a do Eric tá na parte de cima do colete, que tá guardado lá. Beleza? Então coloca, customiza tanto pro seu gosto pessoal, em termos decorativos, né? Não decora muito não, mas enfim. Olha, faz do jeito que você quiser, mas principalmente pensando no seu bem-estar, no seu conforto também, né? Pode ser que você mora em um lugar muito frio e aí a espuma enrijece, alguma coisa. Tanto que no Exovest, né, tem umas variações de quadradinhos lá de espumas que enrijecem menos com frio e tal. Então, pensar nessas coisas. Ou não, mora num lugar muito quente. Então, de repente, você pode refazer esse forro que envolve a espuma, né? Você pega uma espuma do seu gosto, ou mantém a mesma, mas você faz um furo mais respirável, um forro mais respirável. Então, você pode pensar em algumas variações. Esse, no caso do Zephyr, eu não tive muitas customizações, porque ele serve perfeitamente pra mim, do jeito que tá. Beleza? Então, qualquer coisa, pergunta aí nos comentários. Valeu! E bons voos e voe com segurança.